Olá, estudantes da Rede Municipal da Vitória de Santo Antão. Que bom estar aqui com vocês para mais uma aula de matemática. Então, vem comigo, Andressa Sacramento, porque hoje eu quero continuar desvendando os mistérios da matemática. Hoje eu trago para vocês a aula de álgebra, na unidade temática álgebra. E a gente vai tratar hoje do conteúdo sequências recursivas e não recursivas. Tá? Se liga aí, né? E vem comigo pensar um pouco. Gente, hoje eu trago para vocês um problema, né? Que a gente vai precisar aí pensar bastante para poder resolvê-lo. Estes palitos formam uma sequência. Então, vejam aí que a gente tem o palito verde, azul e laranja. O palito verde mede 3 centímetros. O palito azul mede o dobro disso. E o palito laranja, o triplo do verde. Opa, peraí, professora. Então, vamos lá. Verde, 3 centímetros. O azul, o dobro, né, do palito verde. Que ele diz, ó, o palito azul mede o dobro disso. Então, o dobro do verde. E o laranja, o triplo do verde. Tá? Então, se liga nisso aí. Opa, já tem uma ideia aí dessa sequência, né? Vai pensando. É uma sequência porque segue uma regularidade. Como podemos representar numericamente os termos dessa sequência? E aí vai pensando, mas vem comigo, entender o assunto para que a gente possa resolver no finalzinho da nossa aula, tá? Pensa daí e se liga aqui. Quando estudamos sequências, é importante descobrir regularidades para determinar seus termos faltantes ou futuros. Então, é importante que a gente perceba que, quando eu estou trabalhando com sequência, eu preciso perceber se há uma regularidade. Isso vai facilitar com que eu descubra o termo que está faltando ou o termo futuro, o termo que vem em seguida, vem depois. Tá? Uma sequência numérica deve ser representada entre parênteses e ela precisa ser ordenada. Tá? Então, percebam aqui os exemplos que eu trouxe. Né? Entre parênteses, vejam que todos os três estão entre parênteses, e eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. E uma reticências. Por quê? Sequência, ela vai vir muito com essa ideia de infinito. Tá? Posso ter uma sequência limitada? Posso. Vai depender do que o problema está pedindo, do que a questão está sendo levantada para que eu desenvolva aquela sequência limitada. Mas a grande maioria das vezes a gente vai ter aí sequências infinitas, tá? Então, sequência dos números naturais. Eu tenho aqui a sequência dos números naturais, a gente sabe que o conjunto dos números naturais o conjunto é infinito, né? E aí eu tenho uma sequência dos números naturais. Por isso a reticência, porque ainda vai surgir depois do 6 quem? 7, depois 8 e assim sucessivamente. Aqui na próxima sequência eu tenho 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 19. Então o que é que eu tenho aqui? A sequência dos números primos, positivos, tá? Então eu tenho aí a sequência dos números primos. Termina aqui 19? Não, eu tenho outros números primos que vão aparecer. Então, aqui, ó, 1, 3, 5, 7, 9. Sequência dos números ímpares positivos. Então, depois do 9 aqui, pode vir quem? 11. Depois do 11, 13. Porque aí eu estou com os números ímpares positivos. Beleza? Então, deu para entender aí a ideia de sequência. Seguindo, a gente precisa entender o que é uma sequência recursiva e o que é uma sequência não recursiva. Uma sequência dita recursiva ou recorrente, quando determinado termo pode ser calculado em função de termos antecessores. Recursiva, recorrente, né? Vem de algo que já está ali, um termo anterior ao que eu quero descobrir. Então, ó, quantos cubos formarão a próxima figura e como chegar à resposta? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, o primeiro símbolo aqui dessa sequência, né? Um quadrado. Percebam aí, um quadrado. Já aqui, ó,
na segunda representação, eu tenho 3 quadrados. Na terceira, eu vou ter 3, 6. Na quarta, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vejam que há uma mudança. 1, 3, 6, 10. E aí, qual será o próximo? Vamos analisar para que a gente possa perceber. Vejam que eu estou indo pela relação de quadrados, tá? Vamos para a representação numérica. Termo 1. Ó, termo 1 é igual a 1. Não tem 1 quadrado? A gente não percebeu isso? Então, o termo 1 é o primeiro termo, né, da sequência. Eu tenho 1. Do termo 2, eu tenho 3. 3 quadrados. Não foi isso que a gente percebeu? No termo 3, 6. E no termo 4, 10. Há uma regularidade? Sim, há uma regularidade. Por quê? O termo 2, eu preciso do termo 1, mais 2. Por isso que ele deu 3. O termo 1 não é 1. Eu preciso dele para poder identificar quanto tem nesse termo aqui. Não tem 3? Porque o termo 1, quem é o termo 1? Não é 1? Mais 2 igual a 3. Percebam o termo 3. Eu preciso da representação do termo 2. Né? Porque eu tenho, ó, no termo 2, eu tenho quantos? 3. Então, aqui eu tenho que 3 mais 3. Percebe? Para chegar ao 6, para chegar a esse 6, eu tenho 3 mais 3. No termo 4, eu tenho quem? Quantos tem aqui que a gente identificou? 10, não é? Por que 10? Porque eu vou em relação ao termo 3. Termo 3 eu tinha quanto? 6. Para que eu chegasse a 10 aqui, quanto é que eu precisei aumentar aqui? Mais 4. 6 mais 4, 10. Percebam que há uma regularidade. E o que foi que ocorreu? Ó, do 3, o que é que eu fiz aqui? Aumentei mais 3, deu 6. Do 6, aumentei mais 4, deu 10. Então, ó, essa representação algébrica, existe uma regularidade nesta sequência, onde cada termo a partir do segundo é igual ao termo anterior somado com a sua posição na sequência. Então, eu tenho como descobrir o próximo? Então, ó, termo anterior, 6, mas a posição que ele está na sequência. Se ele está no termo 2, percebam que eu precisei do termo 1, do anterior, mas a posição dele, que é 2, 3. Aqui o 3, ó. Eu precisei de quem? Do termo anterior, 3, mais 3, que é a posição dele. Então, deu 6. E eu precisei aqui, para descobrir o termo 4, do termo 3, que é quanto? 6 quadrados, mais a posição do termo 4, né? Que é 4. A posição dele não é na quarta colocação aqui da sequência, né? Então, ó, 6 mais 4, 10. E aí, o que, é que vai ocorrer com o próximo? Ele não pede para a gente descobrir o próximo da sequência? Quem é que eu tenho que pegar? 10, que é o termo anterior ao que eu quero descobrir. E qual é a posição do outro termo? Termo 5. 10 mais 5, eu vou ter o quê? 15. Deu para entender? Então, é essa relação que a gente precisa perceber. Percebam aqui que eu preciso do que está antes, né? E aqui eu precisei adicionar ao valor que representa, né? Eu precisei do termo anterior e adicionar a posição do termo na sequência. Deu para entender? Tranquilo? Então, a gente consegue perceber aí que a gente descobre a próxima sequência por essa regularidade. E aí é uma sequência recursiva. Então, vamos agora às sequências não recursivas. As sequências não recursivas são aquelas que não dependem de termos anteriores para que se determine o próximo termo. Pode-se obter o valor de um elemento da sequência apenas pela sua posição. Por exemplo, na sequência 7, 14, 21, 28, não é necessário saber o último termo para determinar o seguinte. Se a gente observar, né, atentamente, essa sequência é formada pelos múltiplos de 7. 7 mais 7, 14. 14 mais 7, 21.
21 mais 7, 28. Ok? Então, a gente percebe aí que eu não preciso do termo anterior. Observando, eu sei que eu tenho uma sequência dos múltiplos de 7. E aí eu posso aqui descobrir o próximo número, adicionando 7 a 28, né? E se eu não quiser adicionar e já souber qual é o múltiplo, eu já automaticamente coloco aí a sequência dos múltiplos de 7, ok? Então, a gente percebe aqui que eu não preciso desse último termo, tá? Porque eu percebo que é uma sequência relacionada aos múltiplos de 7. Beleza? Deu para entender? Então, é importante que a gente diferencie para poder resolver de uma forma bem prática, bem simples, bem tranquila, para não haver erros. Em uma sequência numérica qualquer, o primeiro termo é representado por A1, o segundo termo, A2, o terceiro, A3 e assim por diante. Em uma sequência numérica desconhecida, o último elemento é representado por AN. Então, a letra N determina o número de elementos da sequência. Por isso que é importante saber isso. Lembra que eu falei que eu posso limitar a sequência? Então, podem ter problemas em que eu vou limitar. E o último termo dessa sequência eu vou chamar de AN, porque eu posso ter N valores nessa sequência, né? Por exemplo, aqui eu chego, tenho um valor, tenho a sequência representada lá pelos números, né, a representação numérica. Eu tenho o A1, o A2, o A3 e a reticência, né? Aí eu quero descobrir o AN, né? Sabendo que esse AN está lá na quinta posição, né, como quinto termo. Então, eu sei que só terão 5 termos. Se eu tenho 3 e o AN ali está representando o termo que eu vou descobrir, que ele lá no problema diz que é o quinto termo, tá? Então, é importante que vocês percebam isso para identificar se ela vai ser uma sequência finita ou infinita, tá? Vai depender do problema, como eu falei. Então, vamos ver aqui, né, o nosso problema do palito, para que a gente possa aí resolver. E se a gente perceber, a gente vai ver aí uma sequência, né, que eu dependo um pouco dessa relação aí de regularidade, né, entre as figuras aqui. Mas, observando a figura, né, eu não vou utilizar muito essa imagem aí foi mais ilustrativa, porque ele me dá aqui essa representação, né, escrita. Ele diz que o palito verde mede 3 centímetros, né? O azul mede o dobro. Então, assim, visivelmente, se eu fosse só pela figura, né, eu poderia dizer, será que tem o dobro aqui? Mas ele me diz aqui que tem o dobro. E o laranja, o triplo do verde, tá? Então, a gente precisa perceber a regularidade para descobrir, né, os termos dessa sequência. Será que eu consigo descobrir o próximo com essas informações? Vamos analisar, beleza? Então, ó, representação numérica. Se a gente perceber aqui, né, a gente tem uma regularidade, não tem? Né? Vamos ver aqui que regularidade é essa. Palito verde, 3 centímetros, né? Então, ele está no termo 1. Palito azul vai ser 6 centímetros. Por que 6 centímetros? Não é o dobro? 2 vezes o verde? Então, ó, 2 vezes 3, 6 centímetros. Palito laranja vai ser quem? 3 vezes 3, porque é o triplo do verde. 3 vezes 3, 9. Logo, a gente tem o quê? 3, 6 e 9. Se eu continuar a sequência, o que é que eu vou fazer? Vamos analisar. Se o azul é o dobro e o laranja é o triplo, se eu colocar aqui um preto, né, um palito preto, o que é que a gente vai fazer? Ele vai ser o quê? Multiplicado a 4, né? Ele vai ser 4 vezes o 3. 3 vezes 4, 12. Veja que ele vai, ó, mudando essa regularidade. 2 vezes 3, 3 vezes 3, 4 vezes 3, 12. Se eu for para o 15, que a gente consegue descobrir aqui também, vai ser quem? 5 vezes o 3. E a gente percebe que há uma regularidade, né? E aí, o que é que a gente percebe? Vamos ver agora a representação algébrica.
Como todos os termos são em função do primeiro, a gente pode representar o quê? Ó, o primeiro termo não é 3? E aí, para o segundo termo, eu não tenho que dobrar? Então, ó, 3 vezes 2. Terceiro termo, eu vou triplicar o primeiro termo. 3 vezes 3, 9. E aí, no termo 4, o que é que eu vou fazer? 4 vezes o primeiro termo. 3 vezes 4, 12. E o termo 5, 3 vezes 5, 15, porque eu vou multiplicar 5 vezes o primeiro termo. Tá? Então, a gente percebe aí que é uma regularidade e que a gente consegue perceber e descobrir, né, a continuidade desta sequência. Beleza? Deu para entender? Tranquilo? Então, ó, sequência recursiva, uma sequência é dita recursiva ou recorrente, quando determinado termo pode ser calculado em função de termos antecessores. E uma não recursiva, as sequências não recursivas são aquelas que não dependem de termos anteriores para que se determine o próximo termo. Pode-se obter o valor de um elemento da sequência apenas pela sua posição. Beleza? Deu para entender? Tranquilo? Então, as referências da aula de hoje e para você, o meu abraço. Porque para mim é sempre uma grande satisfação estar aqui do outro lado da telinha, levando conhecimento da matemática para todos vocês que estão em casa. E eu espero que na próxima terça nos encontremos novamente neste mesmo canal, neste mesmo horário. Até lá!